Programa de hoje, o garoto prodígio da política nacional. Boa noite a todos, porque todos não existem. Respeitem a minha fala, assim como eu respeitei a de vocês. Foi candidato a deputado estadual e entrou como suplente. Não foge de uma discussão acalorada e nem de cara feia. Absurdo. Tá me tirando, então? É um absurdo. E aí, você vai me bater? De cabelo bem penteado e com comentários afiados, com vocês, Lucas Pavanato. Aí está o nosso querido Pavanato, que tá quebrando pau. Ele tava podcast. O pai do McFly. Quem era aquele do... deixa eu passar as redes sociais aí do Lucas, que é @Lucas Pavanato. Tá aí, Lucas Pavanato, ele é suplente. Ó, tem muitos seguidores. Tem bastante, suplente, graças a Deus. Mas segue lá pra ajudar a crescer. Bomba no TikTok também. Administrador, empreendedor, cristão. Tem um TikToker. E acompanha o nosso trabalho. Você entra lá e acompanha o trabalho dele nas redes sociais. É o Lucas Pavanato conversando com a gente. Quantos anos você tem, Lucas? Eu tenho 25. Já 25. Já aguenta. Já aguenta. E você tava brigando com o canhoteiro lá. Você tava falando de censura, não é isso? Quem é aquele canhoteiro? Não, na verdade ele é um rapaz que inclusive estava numa das equipes lá consultivas do governo Lula, não sei direito qual. Ele defende os motoristas de aplicativo, teoricamente. Na verdade, os entregadores, os motoboys. Tem um vídeo? Tem um vídeo? Tem um vídeo? Põe o vídeo. Põe na tela. Você está defendendo censura na minha frente. Então. Tá um absurdo. Tá me tirando, então? É um absurdo. E aí, você vai me bater? Você vai me bater, mano? Tá me tirando, então? Qual que é? Ó. Você vai me bater? Para de escutar. Tá achando que eu sou comédia? Não. Tá vendo? Esse tipo de gente. É gente autoritária. É gente autoritária. Tem medo de você não, mano. Tem medo de você não, mano. Rapaz. Tá de brincadeira os dois aí. Você propagou fake news. Atacou a democracia. Perdeu a linha Atacou a porque não tem democracia, tio. argumento. Atacou a democracia, atacou a democracia. Chega. Olha lá. Vai pra encerrar. Do pau toró. Mas aí, o cara foi pra cima também? Não, ele foi pra cima, eu levantei, ele deu uma afinada, né? Você escovou o peito. Os dois afinaram. Tá... O frango desnutrido foi pra cima. Eu fiquei na dúvida se ele realmente queria me bater ou ele queria que eu batesse nele pra ele se vitimizar. Não, que a gente vive hoje, né? Essa pressão aí de quem não tem argumento, como você falou, né? Pois é, exatamente. E a esquerda, ela tem essa característica. Você traz argumentos, você traz verdades pra discutir com essa galera, e quando eles se veem perdidos, veem que eles estão encurralados, ou que você vai conseguir tirar algum corte positivo ali daquele debate, eles reagem com violência. Além desse caso, já vivi vários outros. Recentemente, uma moça também, não teve uma menina que você falou que ia mostrar o que ela escreveu no Twitter? Pois é, também já tive discussões com essa feminista. Teve agora recentemente, estava lá em Brasília, teve o Congresso Nacional da UNE, e pela primeira vez na história, jovens de direita, estudantes, participaram do Congresso da UNE. Adivinha o que os movimentos mais tradicionais de esquerda que ocupam a UNE fizeram com esses jovens? Tiraram a galera de lá na porrada. Expulsaram lá por meio da pancada. O que eu fiz? Eu me organizei com a galera, voltei com eles dentro do evento e usei uma camiseta do Bolsonaro. Tá lá. Usei uma camiseta do Bolsonaro. Mas tá provocando também. Calma. Provocando o quê? Os caras vão com a camisa do Che Guevara. De estudantes, não é de estudantes da esquerda. Eles que dominaram, agora os caras tentam ocupar o espaço também. Não é a União Nacional dos Estudantes? É a União Nacional dos Estudantes, não os estudantes da esquerda. Pois é. Então eles têm o direito de fazer. Não é sem nada, ué. Por quê? Vai passar o pano pra não é passar agora? Pano. A UNE é de esquerda. E daí? A UNE é da canhota. canhota. Da direita gorda. Eu já fui um líder estudantil. Certo. Grêmio. Vestiu... Pintou a cara. Já fui do Grêmio. Pintou o rosto. Pintei a cara. Caras pintados. A gente tem o nosso livrinho. Protocolo. Que é um protocolo, é uma cartilha que a gente tem e todos respondem exatamente da mesma maneira. Se você pegar um canhoteiro, eu vou um dia aqui, eu vou fazer um negócio pra você pegar o canhoteiro, pra você fazer essa pergunta, todos respondem iguais. Então não pode ir lá com a camisa do Bolsonaro, você vai provocar algo. Mas você pode agora vai mudar. Com a camisa lá do Che Guevara, do Fidel Castro. Não. Claro. Mas você sabe que é um traço de amadurecimento da direita passar a não só disputar eleições, mas ocupar espaços.
A Uni, teoricamente, é uma representante dos estudantes. Exato. E a maioria dos estudantes, eu tenho certeza, não são de esquerda. Existem muitos estudantes de direita. E esses estudantes não têm voz dentro da Uni. Sim, então, mas esse o nosso trabalho no Grêmio é justamente esse. Mas agora é calar a boca de todo mundo. E o Pavavá tá certo, tem que ir lá ocupar o espaço que tá... Mas é uma galera mal informada. Mas é um jovem, você é um jovem que obviamente falou que gosta do Bolsonaro, mas nesse momento ele está inelegível. E eu acho que você não é o cara do Bolsonaro, você representa mais a direita. A direita tem algum representante hoje para a sua pessoa? O Bolsonaro ele está inelegível, mas ele continua sendo a maior liderança da direita brasileira. Sim. Então, ele inelegível, ele vai ainda continuar podendo fazer campanha para outros candidatos, dando o apoio dele e sendo o maior cabo eleitoral que esse país já teve. Que colocou muita gente lá. Muita gente lá. Por exemplo, no caso do Tarcísio, o Bolsonaro, ele emprestou a credibilidade e a popularidade que ele tem ao Tarcísio, mas não emprestou a rejeição. Ou seja, como cabo eleitoral, ele é ainda mais forte do que como candidato. Exato. E eu tenho certeza que com o desandar da carruagem do governo Lula e a direita conseguindo fazer, no mínimo, uma oposição decente, nós vamos conseguir construir alternativas e, se Deus quiser, na próxima eleição presidencial a gente consegue colocar alguém de direita lá novamente. Mas quais? Deixa eu fazer um break rapidinho só pra rádio. A audiência é muito boa. Você tem muitos fãs, viu, Sim, Pavanato? ele é sucesso. Você vai ganhar, você vai ser candidato a alguma... Agora é... Vereador. Eu tenho vontade de ser... Prefeito de São José dos Campos. Na verdade, eu tenho vontade de ser candidato a vereador aqui de São Paulo. Vou trabalhar por isso. Eu entendo que Deus, ele me deu uma missão. E essa missão tá ficando cada vez mais claro para mim, que é na política. E o que eu vejo no meu horizonte mais claro, no momento, é vereador de São Paulo. Pretendo ser candidato. Vamos ver se vai ser possível. Muito bem. Então vamos fazer um break rápido. Ó, tá aí as redes do Pavanato. Ele é sub-15. Ele é. Sim. Ele é divisão de base. Mas joga com a seleção principal. Sub-15 às Mas vezes não ganha de sente seleção. a camisa. É uma direita para 2050. Mas tem que preparar, não tem? Lucas Pavanato. Base Guarda do esse nome. Santos. Entra lá nas redes sociais. O break é do Reginaldo. Vai lá, Reginaldo, e a gente continua com o papo aqui. Tá certo. A gente estava complementando aqui se existe então esse nome, porque você está falando, obviamente o Bolsonaro tem essa força, mas tem um embate aí político que é do Zema e do Tarcísio. É a verdade. Tá vendo? Pra que lado que vai? Eu acredito que tem bons nomes, não só o Tarcísio, o Zema, e também acho que uma figura muito relevante e que tem uma popularidade muito grande é a Michelle Bolsonaro. Não acho que seja impossível a construção de uma candidatura dela, talvez uma chapa junto ali, Zema e Michelle, ou Tarcísio e Michelle. É um risco que não precisa, né? É melhor Tereza já ir no nome Cristina. consagrado, né, cara? É um risco, ela vai começar agora na política, Pois né? mas isso aí a gente vai conseguir ver lá pra frente, né? Hoje o Tarcísio, ele tá no primeiro mandato, então ele ainda tem uma reeleição pra disputar. O Zema não. O Zema já tá aí no segundo mandato. O PL já tá chamando ele pro jogo. Exato, já tá tendo, pelo que se ouve dos bastidores, já tá tendo algum tipo de negociação. Ele tem feito um trabalho excepcional em Minas Gerais. Enquanto todo mundo dava facada nas costas do Bolsonaro, tacava pedra, ele em nenhum momento agiu assim, sempre agiu com responsabilidade. Exatamente. Tem preocupação em dar resultado, então você tem gente de esquerda em Minas Gerais que respeita o Zema pelo resultado que ele dá. Até o Pavinato falou aqui do Cleitinho, né? O Cleitinho também é um cara assim, é um cara que dá resultado e essa galera, essas pessoas estão surgindo para formar essa nova direita e para mostrar que a direita pode construir novos quadros. Nós podemos fazer com que novos candidatos surjam. Ainda não tem como eu cravar aqui quem vai ser esse candidato, mas eu pretendo apoiar aquele que o Bolsonaro indicar. Ô Pavanato, você que é um cara que debate bastante, você está sempre debatendo nas ruas e tal. Você acha que a direita ela tem que se preocupar mais também com a questão cultural? Porque eu vejo você se preocupando com isso. E hoje, e é uma questão da esquerda, hoje se você você ganha do cara no debate, você é extremista. Você utilizou um argumento, o cara levanta, vai tentar te apavorar. E isso tá em toda a cultura. Por exemplo, falando de filme, o Sound of Freedom já estão falando que é extrema direita. Quem não assistiu um filme que flopou de uma atriz negra é porque existe um racismo. Essa pauta tá completamente dominada pela esquerda. Ela já tá na política. Como o Pavinato acabou de dar o exemplo do Ricardo Salles. Falou um pouco mais alto, ele é misógino. Como é que a direita entra nesse debate? Não, eu acho que existe sim uma guerra cultural. E quando houve o regime militar no Brasil, os militares estavam preocupados ali em impedir, estavam ali perseguindo o comunista no meio do mato, e o Olavo de Carvalho falava muito isso. Enquanto isso, eles ocupavam os espaços culturais, ocupavam a Uni, ocupavam as escolas, universidades, e a direita deixou isso de lado. Então hoje a gente vê essa hegemonia da esquerda nesses setores, e tá na hora da direita começar a recuperar.
Você vê a agenda woke vindo com toda a força pro Brasil, que é uma agenda altamente autoritária, de censura, que tenta impedir pessoas de falarem. Hoje em dia um padre, um pastor não pode dar a própria opinião, não pode ler a Bíblia, que ele é taxado como preconceituoso e tentam censurar a voz dele. Então, se a direita não se atentar para essa pauta, e tem muito... Isso é o erro dos liberais, né? O liberal, ele tá o tempo todo falando de economia, números, e às vezes esquece dessa agenda, lá, que ela é muito importante. Então, isso foi pra você, ó. Eu? Ô, louco. Isso foi pro 30. Olha lá. 30? Não. Quem votou 30. Com uma diquinha. Eu sou economista ortodoxo. Eu sou profissional, meu amor. Aliás, ele apanhou com o Siqueirinha. Verdade. Foi na Unicamp? Como é que foi essa história? A gente foi ter um debate lá sobre cotas raciais. O Siqueirinha é a favor da reforma. Essa reforma é pra engabelar a gente, hein? Eu vou trazer aqui Se prepara estudo do aí, IBPT. Você tem ideia do que a gente já paga de imposto? É um absurdo. É que vai não pagar tá claro. mais. Não, a reforma não... Olha lá. O grande problema da reforma, Emilinho, é que o setor que mais emprega no Brasil, que é o setor de consumo e serviços, vão ser os setores mais taxados. E aí você acha que não vai ter desemprego com isso? Você acha que não vai ter aumento no preço dos produtos? Com certeza vai ter. Deixa eu falar pra você. Presta atenção, menino. Ouve o pai. O que o cara tá fazendo é o seguinte: dinheiro vai tudo na mão dele, correto? Aí ele vai estar com a mão, vai estar com trilhões. Na mão ele vai distribuir para estado mais pobre com essa conversinha. Conselhão. E os pobres? Vai ter o conselhão. Conselhão que tinha lá, tinha na União Soviética. Isso. Coisa antiga. Do Stalin. Aí o que acontece? Ele vai dar dinheiro para os estados que interessam para ele. Esses caras vão criar mais funcionários públicos, que nós trouxas vamos ficar pagando, e esses caras vão se perpetuar no poder. E vem agora a Guarda Nacional. Pra quê? Pra tá tudo na mão do cara. Tá tudo dominado, bebê. Enquanto vocês estão discutindo aí o filme da Frozen cor-de-rosa, Frozen azul, sei lá o quê. E existe nessa questão existe um grande problema, né? O Brasil já tem esse problema de que os estados mais prósperos, eles financiam os estados mais pobres. Aí as pessoas podem pensar, nossa, isso é muito positivo, a gente está ajudando os estados mais pobres. Não, porque você está pegando o dinheiro dos estados que produzem e premiando a irresponsabilidade de governadores de estados que não têm nenhuma responsabilidade fiscal. E daí qual que é o incentivo para esse cara? É continuar gastando, é continuar sendo irresponsável. Por isso que mesmo com esse auxílio dos estados mais ricos, esses estados mais pobres não se desenvolvem. E essa reforma, ela piora essa situação. Então, mas os caras são muito malacos pelo seguinte, porque quando a gente está falando de um estado mais pobre, ele fala, não, isso é xenofobia. Você está falando mal do povo dessa... Não estamos falando mal do povo, nós estamos falando mal do cara que está fazendo a gestão do povo. A estratégia então que o cara você fica ligado... Porque aí o que acontece? Vem o cara da cá e fala, olha lá. Vai colar um rótulo na tua testa. Olha lá, eles falando mal aqui do Nordeste, não sei de onde que estão falando mal, falam mal de um estado, do outro, estado que tá com mais, que não tem grana. A gente não tá falando mal do povo dessa região. É o esquema. Gestão. Só que o cara cola em você essa história e você vira a xenofobia do momento. Mas não é só com isso, né? A esquerda é sempre assim. Se você entra num debate com ela e eles não têm como refutar aquilo que você está falando, eles vão te taxar, eles vão te rotular. Porque daí eles anulam a sua humanidade, anulam aquilo que você é, e daí eles têm justificativa para bater em você. Então você não é o Pavanato que tem ideais conservadores, não, você é fascista. Isso. Você não é o Emílio que é contra essa distribuição desigual de recursos. Não, você é um xenófobo. Isso aí. E daí quando você anula a humanidade da pessoa, fica muito mais fácil. Aí acontece o que aconteceu no evento da Uni. Aí é justificado bater, porque não tá batendo num ser humano, tá batendo num fascista. Exato. E daí você vai... Olha a distância que existe entre um conservador e um liberal e um fascista. É enorme. Os conservadores e liberais defendem a democracia, defendem a liberdade, ao contrário da galera que estava lá na Uni. Defensores do comunismo, da revolução do proletariado. Gente, tinha uma camisa que estava escrito assim, Emílio. Democracia de verdade é um fuzil na mão de cara trabalhador. Aí é o PCO. Aí é uma piada. Inverteu. Pois é. Aí eu já concordo também. Moleque é uma piada. Aí se for pra esse lado, aí também... lógico. Aí é o PCO. Mas aí a aplicação é a revolução, né? É pobre e rico. É pobre e rico. Aí... Burguesia e proletariado. Claro. É claro. Mais atual que isso. Ô Pavanato, você acha que tá faltando união pra oposição desse governo aí? Porque o que a gente vê bastante lá no Congresso mesmo é um falando do outro dentro da mesma direita, né? Você acha que tá faltando união pra turma ou o quê? Cara, eu acho que algumas divergências sempre vão existir. Sim, agora,
Vamos comparar a oposição que a gente tinha antes dos governos petistas. Quando entrou os governos petistas. Você tinha o PSDB fazendo oposição. Exato. Que não era oposição. Era um jogo de comadre ali. Todo mundo era uma oposição fraca, inocente, que não fazia nada para impedir os avanços autoritários do governo. Agora não. Agora, apesar de nós termos diversos defeitos, existe realmente uma direita que está fazendo oposição. Sim. Ela é imperfeita? É imperfeita porque a gente está começando. Exato. Quanto tempo o PT passou fazendo oposição na história? Muitos e muitos anos. A direita é a primeira vez que está fazendo oposição. Sim. Então vão ter erros. Mas aí você vê lá na Câmara o tempo todo pessoas como Nicolas Ferreira, como o senador Cleitinho, Magno Malta, pessoas que estão realmente comprometidas com os seus ideais e que dificultam o avanço de agendas ideológicas do governo. Por exemplo, PL da censura. Passou? Não passou. A ideia era passar por meio do regime de urgência. Mas eles sabem fazer melhor a oposição. Exato. Isso vocês... E outra... Vocês, de repente, estão preocupados. Eles não sabem fazer melhor? Tem 30 milhões que não votaram. Não é isso. Não vai nesses caras. Mas não é fazer oposição, porque é um negócio que os caras estão fazendo há muito tempo. Sim, eles sabem Quem ensinou fazer. Foi Papai Fidel. O Papai Fidel ensinou. O Papai Fidel sabe o jogo. Ele ensinou. E ele pegou isso aí dos jesuítas. Os jesuítas, olha como os caras são malacos. O jesuíta tinha que vir pro Brasil e tinha que fazer todo mundo acreditar em Cristo e tal. Pô, o índio não acreditava em nada, era um ser que estava aqui. Aí eles falaram, aí ele falou, pô, como é que nós vamos fazer? Pensou, falou, já sei o que eu vou fazer. Vou pegar as criancinhas. Porque eu catequizo as criancinhas, eu aprendo o idioma, foi lá, aprendeu tupi, as línguas que falam, aprendeu. A criancinha vai chegar em casa, vai já estar com outro idioma, vou dar uns presentinhos para as criancinhas e as criancinhas vão cuido, eu educo, eu educo. Foi nas criancinhas. Direita não pode fazer isso. Papai Fidel não falou, pode, os caras querem tirar a escola militar. Como esses jesuítas são bacanas. Vamos fazer a mesma coisa. Vai na escola, pega as criancinhas e criança hoje em dia tu aprende a história tudo zoado. Pois é porque você tem o Paulo Freire, ele coloca ali no método de educação a luta de classes. É sempre o opressor contra o oprimido. Sim. Então, as crianças, desde cedo, principalmente nas matérias de humanas, e eu vivi isso, estudei escola pública a minha vida inteira, então eu vi isso acontecendo em sala de aula. O professor, em vez de ele dar a matéria, ele milita. Ele ensina pra você que houve uma opressão, que os grandes empresários oprimem as pessoas e que as pessoas você precisam ter consciência para se revoltar contra isso. Quando, na verdade, quem está oprimindo, quem está ocupando as esferas de poder são os governos de esquerda. Quando eu estudava na escola, era o governo Lula, o governo Dilma, ou seja, eram governos de esquerda que dominavam o poder. Quem que está oprimindo quem? E daí hoje no Brasil você tem duas categorias de seres humanos, né? Você tem os seres humanos que têm direitos, e esses direitos são protegidos, e você tem os seres humanos que não têm direitos, que não importa o que aconteça com essas pessoas, as violações que existam contra essas pessoas, nada acontece. Se você for um membro do judiciário, se você for um membro do governo, do atual governo, você vai ter o seu direito protegido. A sua liberdade não vai ser violada. Agora, de você se você for oposição. Se você é uma pessoa comum, como o Emílio. Se você é uma pessoa comum como o Pavanato, aí os seus direitos não têm valor nenhum. Na democracia relativa de Lula, todos os seres humanos são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Aqueles que estão próximos do governo, eles têm proteção. Então, não são censurados, você não vê rede saindo do ar, você não vê gente sendo investigada, gente sendo perseguida. Então, mas a hipocrisia, ela chega num ponto que nem o Lula fala, não, eu sou os pobres, lá ficou conversando. Vê onde é que o Lula tá. Vê onde é que ele se hospeda. Vê um avião, ele quer um avião, ele quer um mais maior, espaço, com uma cama king size. Aí, ó, é isso aí. O discurso é um discursinho, é uma conversinha. É que ele é bom, porque ele engana a trouxa. Isso a Lábios gente de mel. Isso a gente tem que falar. Olha, Barba, parabéns. E o Lula, ele não tem medo de mentir. Né? Ele fala uma coisa para um público, outra coisa exatamente oposta para outro público, e ele não tem problema nenhum com isso. Então, quando ele tá com o Maduro lá, ele vai falar, democracia relativa, estão exagerando com vocês, tem que melhorar a sua narrativa. Aí, quando ele vai falar com um jornalista, com um isentão, aí ele fala, não, eu defendo a democracia. A nossa luta é para restabelecer a democracia. Então, ele muda de discurso. Pula fogueira, ele pula fogueira. Exatamente. De acordo com onde ele tá. Agora, Emílio, mas isso é o... Você pontuou mais uma aqui. Errado? Não, uma boa. Você falou da Prefeitura de São Paulo. Infelizmente, Boulos está aqui. Primeiro, Eduardo Bolsonaro em segundo. É isso aí. Na pesquisa, Ricardo Nunes em terceiro. Que pesquisa é essa? Essa é uma pesquisa da
A pesquisa. Saiu ontem. Saiu ontem. Pesquisa. Não, o Ricardo Nunes tem 6%. Lembra as pesquisas do Bolsonaro? Não, mas não importa. A pesquisa do Bolsonaro, aquela pesquisa... Ele tinha menos 3. Quer que eu fale de onde é a pesquisa? Aquela pesquisa, eu não entendi aquela De qual? pesquisa. Qual Porque a delas? gente já tava com essas coisas de política. Já. Poder 360. Não, a pesquisa, se você pegar a pesquisa lá para presidente, na última, Ah, tá bom. ela não mudou. Ela não mudou, ela ficou 2 anos. Você fala, pô, não é possível que não tá tendo mudança aqui na pesquisa. Ela não mudava a pesquisa do Bolsonaro. Quanto tá dando aí o Boulos? Agora também estamos no Brasil Não, mas inteiro. é 26%. Mas é bom o Boulos ganhar também. Não é bom. Não, vai dormir, ó. Não é bom. Vai tirar a boca, Mas tá- rapaz. Já entrega, já. O Holiday tá subindo. O Holiday? E o Russomano? Mas o Holiday é candidato a prefeito? Me parece que sim. Rapaz, não é candidato, mas colocaram o nome dele na pesquisa, mesmo sem falar nada, ele pontuou na pesquisa. É espontâneo. Na espontânea. Na espontânea, o que é muito Quem você vai votar, Sami? Estou esperando Siqueirinha. Eu quero ver, eu quero ver. O Siqueirinha nem é. O Siqueirinha nem é candidato a Siqueirinha prefeito. pode ser ele. Não, Tem tá. potencial Siqueirinha para salvar a cidade. Mas aqui o... Mas qual é o nome aí mais interessante? O Nunes? Quem que é que pode levar? Porque eles Cara, estão falando que Ricardo Nunes. que o Eduardo Bolsonaro tem mais rejeição em São Quem? Paulo. Né? Que eu não sei ainda quem o PL, quem o Bolsonaro vai apoiar. O Nunes. Nome ainda. Quem eles apoiarem. eu vou Apoiar o apoiar. Nunes. O Nunes. Antônio Nunes. Ricardo Nunes. Puta, o que o Nunes está fazendo de obra, você que não Nossa, é de é São Paulo, você não tem Isso é ideia. verdade. Eu falei pra ele, é bom, mas não precisa ser tudo de uma vez, porque, putz, lá miséria. Não, mas tá- Você sai de um canteiro de obra, você cai em outro. Eu acho Faz que um dá de pra- cada vez, pô. Uma vez um pouquinho ali, outro ali. É que o perfil dele é mais quieto, mas ele tá fazendo, parece a cidade Tá, inteira tá. tendo melhoria. Não, ele não é um mau prefeito, não. Ele faz um trabalho razoável. Porra, e não assim, é. E o IPTU? Você vai O cara tá, puta, esses caras não é E bom o meu pra- IPTU que eu Mas paguei não aí deram você vai baixo. comparar com o Boulos, Emílio? O Boulos ou o Ricardo Nunes? Pelo amor de Deus. Ricardo não dá. Nunes. O O Boulos? Eduardo Bolsonaro. Não, nome O simpático. Eduardo vai, já Bolsonaro, falou que não vai. ele Você tem um nome falou muito aqui bom. que não iria. Não, mas não dá. O cara não tem a mãe de ser prefeito. Ser prefeito de São Paulo é terceiro orçamento do Brasil. Caiu É no colo da Brasil, Joyce. Quem tem a Estado mãe de é São o Paulo e Boulos. São Paulo. Pelo menos o Bolo vai destruir tudo. Então tá bom. Rapaz, Depois reforma. mas Aí sabe já é o que eu acho? gostoso, Eu vou não é, falar não. aqui o que eu acho que falta pro Ricardo Nunes. Ele não acena pro público de direita. O público de direita, para votar nele, precisa se sentir confortável de que ele vai representar os ideais da direita. E falta isso um pouco pra ele. O Então, mas Nunes qual que é precisa os escola ideais da- da direita? Tarcísio também não. O Tarcísio acenou quando necessário. Não, ele tá... Tanto assim. Não Como tanto- não? Mas eu Talvez acho que, não eu acho tanto que o quanto- camarada tem que fazer o que precisa fazer pra Tarcísio cidade. tá Mas ele tá fazendo as subprefeituras lá. Não, mas eu tô falando de uma Tá perspectiva eleitoral. De uma perspectiva Posicionar. eleitoral. Bem. Você precisa se posicionar, porque qual é o público que falta pro Nunes? Quando ele se aproxima do Bolsonaro, o que ele quer? Ele quer o público da direita. Então ele tem que ter posição. A direita vai votar em quem tem posição ideológica. É uma meio Dória, né? Meio- Exato, não Só dá que pra ser Dória. pô. Só que aí no final das contas eu acho que a turma tem que fazer é parar dessa daí que se não for o do Bolsonaro eu não vou sair de casa e votar ninguém. Aí entrega na mão da esquerda dá, e não vê para, essa para. alegria. Então o pessoal tem que ponderar e entender que às vezes não é, como o Emílio fala, tudo não teremos. Às vezes não é o candidato perfeito que vai lutar 100% pela pauta que o Bolsonaro sempre falou, mas é o que vai ser o melhor, velho. Então, Ó. Prefeito Lasanha. Uma salva de palmas. Prefeito Lasanha. Ele vai fazer a comissão no Lela Estratoria. Sem IVA. Lasanha sem o O IVA. importante é a cidade de São Paulo não cair na mão de uma pessoa que nunca teve respeito pela propriedade privada. pois é, certo. exatamente. Quem? O Boulos? É o Boulos, pô. Pode O cara pôr um coordenava cone que eu movimento voto no cone. Invade moradia, o pelo amor de Boulos, Deus. repare o Boulos. O Boulos já tá usando camisa Lacoste Opa, igual a isso. sua. Sim. Ele vai Compra fazer no mesmo perfume, lugar. já Vai Tá fazer usando campanha. sapatênis do Dória. Vai fazer campanha no O que Latrinca. eu quis dizer Nós é que... vamos... Não, o Boulos ganhou aqui. É 10 segundos. O Lula ganhou em São o Lula Paulo. ganhou em São O Paulo. Lula ganhou em São Paulo. dizer- São Paulo é a cidade que tem mais trouxa do Brasil. O Boulos foi o Tarcísio- deputado federal mais votado O de São Tarcísio Paulo. não se dizia bolsonarista. Ó o Boulos, olha a salva de palmas. Nunca disse. Olha lá. então, e ganhou a Mas confiança. Deus Maurício nos Muito livre, bem. hein? Deixa eu só, Meirelles. Você não tá no morning? Tá no morning? Não, fiquei 2 meses no morning lá, foi muito adaptou? bom. Vem Foi bom. aqui, vem aqui. Se quiser, Só chamar, comentarista cadê a novo. disposição? Você é um Isso aí. cara legal. Vem aqui pra gente Pode. ficar brigando. Muito À bom. disposição aí, sempre que vocês precisarem, É? pra trazer a verdade, Bom, né? amanhã Não, a 7, verdade então. nós não sabemos. A verdade o povo. É, a verdade o é- povo é. que tem que decidir o que é e o que não é. o povo, Você não Ninguém é acha? obrigado a Mas crer. o povo decidiu o Lula, e aí?
É o que tem. É o que temos. Porque não pode viver. A voz do povo é a voz de Deus, certo? Eu discordo. Você discorda? Eu discordo. É? A voz de Deus é a voz de Deus. O povo faz um monte de cagada aí, pelo amor de Deus. Sim, sim. Mas é assim que temos para o momento. Fuzil? O que foi, Fuzil? O quê? É o herói do povo. O Fuzil é o herói do ovo. Você acha isso, Fuzil? Eu concordo. O que eu quis dizer é, não precisa falar que é do Bolsonaro para ganhar a confiança da direita. Basta ser uma pessoa honesta e defender seus princípios. Isso aí. Como Fazendo Tarcísio boca de de urna. Freitas. Vice Boquinha. Candidato Boquinha. Não existe bala de Prefeito prata. Lasanha não e existe. vice Boquinha. Deixa eu agradecer. Eu vou passar para você agora a rede do nosso querido Lucas Pavanato. É Lucas Pavanato, tudo junto. Tem o selo lá, aquele azulzinho. Tem, verificado. E você pode entrar lá e acompanhar o trabalho dele. A gente bateu um papo muito bacana. Tem 25 anos. E não é pré-candidato, né? Você pretende sê-lo. Eu pretendo ser candidato a vereador, de São Paulo. Ele vai brigar com Boulos. cristão, Delari. É nóis, hein? Cabo Delari. Pai do McFly. É isso aí. Vamos fazer o break? Bora. Vamos. Então nós vamos fazer o break. Reginaldo, é com você, querido. Vai ter que ir atrás do bom.